Seja muito bem-vindo ao nosso Vida e Saúde de hoje. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação muito grande estar contando com você do outro lado da TV, sempre nos enviando as suas dicas, sempre nos enviando seus comentários. Nunca se esqueçam que o nosso e-mail é doutorbiomédico@gmail.com. E no programa de hoje vamos falar sobre diabetes, essa doença que acomete não só o Brasil, mas todo o mundo e que atinge milhões e milhões de pessoas. Como disse, no programa de hoje vamos falar sobre a diabetes. Vamos falar sobre o tratamento, cura, sobre a doença, os sinais, sobre os sintomas, como combater, como evitar, quais as principais características dessa doença, quais as principais formas dessa doença e principalmente o que ocorre quando você desenvolve essa patologia. E no final do nosso programa, vamos mostrar um pouco do nosso evento em Agudos, o Fisiofib. Vamos diretamente para lá, falar com os nossos acadêmicos, com alguns pacientes, mostrar como são feitos os exames rápidos de diabetes e principalmente os resultados. Gostaria também de mandar um abraço para os nossos amigos do Meridota, nossos amigos do Alto da Cidade, que enviaram suas dicas, enviaram suas dúvidas e as suas sugestões. Muito obrigado pela sua participação. Nós escolhemos falar sobre diabéticos, sobre a diabetes, justamente porque é uma patologia, uma doença que acomete milhões e milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 8 milhões de diabéticos no Brasil e mais de 300 milhões de diabéticos no mundo. E ainda temos uma grande informação que é, muitas pessoas não conhecem, não sabem que tem a diabetes, não sabem que tem a patologia, não sabem se estão desenvolvendo a doença e isso é muito ruim, porque a pessoa pode estar com a patologia, pode estar com a doença, pode estar diabética e a partir daí ter vários danos ao seu organismo, ao seu rim, ao seu sistema circulatório, ao seu sistema imunológico. Então é muito importante, antes de mais nada, você diagnosticar. E o motivo da gente estar falando sobre isso é justamente por isso, cuidando da sua saúde, alertando, esse é o nosso papel, esse é o papel do Vida e Saúde e também o papel do biomédico. A diabetes, como a gente conhece popularmente falando, é o aumento de açúcar no sangue. O que ocorre quando isso acomete o paciente? Ele passa a desenvolver alguns sinais e sintomas muito graves. Nós temos 3 tipos de diabetes principal. A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Na diabetes tipo 1, ela ocorre principalmente nas crianças e adolescentes, já se inicia logo nos primeiros anos de vida, pós-juventude, pós-criança, e a partir daí, então, esse paciente começa a desenvolver alguns sinais como emagrecimento, cansaço, fadiga, sede em excesso. E é interessante sempre observar que essa criança está em desenvolvimento, esse adolescente, esse pré-adolescente está em desenvolvimento e a partir daí ele vai realmente ter um crescimento natural. Mas isso ocorre de maneira muito abrupta. Nas diabetes tipo 1, nos diabéticos tipo 1, que geralmente ocorre na infância, na pré-adolescência, a gente nota um aparecimento muito grande desse emagrecimento, dessa fadiga, desse cansaço. E a partir daí é importante que se faça o exame. É muito importante observar também no diabético tipo 1, na diabetes tipo 1, que esse paciente ele já tem um histórico familiar da diabetes. Então é muito importante atentar se o pai, se a mãe, se os avós, se o tio ou a tia tem a patologia. Isso é interessante também observar na diabetes tipo 1. Já na diabetes tipo 2, ela aparece geralmente após os 40 anos. Ou seja, esse paciente começa a apresentar os sinais e sintomas, que a gente também vai citar novamente aqui, algumas vezes durante o programa, mas esse paciente geralmente leva uma vida sedentária, leva uma vida bastante cômoda, sedentarismo, obesidade, e isso vem acompanhado, geralmente, quando ele também tem uma herança genética, da diabetes tipo 2. E o que a gente pode alertar para isso? Na diabetes tipo 2, ela vem um pouco menos grave, a gravidade dela é menor e esse paciente vai gradativamente perdendo a sua função de metabolizar o açúcar, que é como a gente citou aqui e vai citar novamente daqui a alguns instantes. E o que é importante atentar?
esse paciente vem num histórico, não no caso familiar, mas sim num histórico de sedentarismo, falta de exercício físico, má alimentação, e isso pode originar a diabetes. O que é importante a gente sempre citar? A pessoa que tem sedentarismo, que não pratica exercício, que não tem uma alimentação saudável, será um diabético? Não, mas ela pode se tornar um diabético devido a esses abusos, a essa falta de exercício, essa falta de alimentação. Não quer dizer que todas as pessoas que tenham esse tipo de vida irregular terão a diabetes, mas tem grandes chances, grandes propensões a desenvolver a diabetes. Temos ainda a diabetes gestacional, que é a diabetes que ocorre quando a mulher está grávida, mais ou menos entre o segundo e o terceiro mês de gravidez. Ela desenvolve a patologia, a doença, podendo vir a ter a cura após o nascimento da criança ou não. Ela pode continuar com a doença após isso. Mas geralmente, em 70% dos casos, a diabetes some, a diabetes desaparece. O que é importante ressaltar também é que a diabetes não tem cura. Ela tem tratamento, tem como você controlar a patologia, mas ela não tem cura. E é importante salientar que muitas pessoas que têm a doença, que têm a patologia, acabam por tratar, ter hábitos de vida saudáveis e muitas vezes elas acabam tendo uma vida, uma qualidade de vida muito melhor do que quem não tem a patologia. Mas é importante salientar e deixar bem gravado para vocês aí que esse paciente não curou a diabetes. Nós temos alguns tratamentos hoje, alguns tratamentos novos que têm surtido resultado bastante significativo, mas que não significa que curou-se a doença. Tá? Ainda não temos nada comprovadamente falando que a diabetes teve a cura. Tem sim o tratamento, o controle, onde muitas vezes a pessoa tem esse hábito de vida saudável, pratica exercício, tem alimentação saudável e consegue controlar muito bem e viver muito bem, tem uma qualidade de vida muito boa. Mas isso não quer dizer que ela curou a doença. Vamos falar um pouquinho então, justamente do que é essa diabetes. Hoje em dia, como nós citamos, nós temos mais de 8 milhões de pessoas no Brasil que têm a doença. Muitas delas já diagnosticadas, mas ainda temos algumas silenciosamente falando, ou seja, não descobriram que tem essa doença. E o que causa, o que é a diabetes? A diabetes é uma dificuldade do nosso organismo, no caso o pâncreas, ele deixa de fabricar a insulina ou parcialmente ou totalmente. E o que acontece? Quando isso ocorre, esse paciente passa a não metabolizar a glicose, ou popularmente falando, o açúcar no sangue. A partir do momento que isso ocorre, essa glicemia, essa glicose, esse açúcar fica na circulação, causando vários danos, principalmente na circulação e danos renais. E como isso gera consequências para esse paciente? O que acontece com esse paciente? Esse paciente começa a se sentir mal, começa a passar mal, começa a ter náuseas, enjoos, sede excessiva, vai muitas vezes ao banheiro, começa a ter dificuldade de urinar ou urinar bastante, ele pode ter emagrecimentos repentinos, ele pode muitas vezes inclusive ter dificuldade de raciocínio e a partir daí começa a afetar a sua vida no dia a dia. E como que a gente pode evitar a diabetes? Justamente fazendo aquilo que nós citamos no início do programa, tendo hábitos saudáveis, tendo e praticando exercícios físicos, evitando obesidade, evitando você justamente sobrecarregar o seu organismo. A diabetes para muitos ela é inevitável, justamente porque ele carrega geneticamente, ele tem uma herança genética. Então, fatalmente, muitas pessoas, mesmo com o hábito de vida saudável, podem vir a desenvolver a doença. E como que eu faço ou para retardar, para evitar o máximo possível essa patologia ou muitas vezes ter essa qualidade de vida? Justamente trabalhando esses hábitos de vida saudáveis. É importante sempre atentar que esse paciente, seja ele uma criança, um adolescente, um adulto, ou principalmente depois dos 40 anos, ele começa a ter alguns sinais e sintomas característicos, que são sede excessiva, fadiga, cansaço. O paciente apresenta muitas vezes fome exagerada, ele se alimenta diversas vezes no dia, numa quantidade exagerada, não engorda. Isso é importante sempre atentar.
E como que eu vou diagnosticar a diabetes? Sempre que eu tiver, desconfiar e achar que eu posso estar com a patologia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um laboratório de análises clínicas, procurar um biomédico e, com o resultado na mão, procurar um médico, um endocrinologista, um clínico geral, justamente para avaliar a glicemia. O valor de normalidade da glicemia é de 70 a 110. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde ela já preconiza esse valor justamente para você ter uma margem que você possa ter a sua diabetes, a sua glicose no sangue variando. E o que é importante citar dentro desse exame? Esse exame pode ser feito regularmente, deve ser feito pelo menos a cada 6 meses, quando não diagnosticada a patologia, mas a partir do momento que foi diagnosticada a diabetes, esse paciente poderá fazer o controle quase que praticamente diariamente. É importante a gente citar que ele deverá controlar isso, procurar o seu médico e a partir daí tomar a medicação ou em forma de comprimido ou até mesmo com a insulina. Isso depende muito da gravidade da doença, da patologia. Acrescentando ainda um pouquinho desse paciente, como ele se apresenta, o paciente mais comum que a gente observa na diabetes tipo 2 é justamente o paciente sedentário. É um conjunto de informações aí que esse paciente carrega. Além de um material genético e de uma herança genética, ele também carrega uma obesidade, aquela famosa barriguinha de chope que a gente cita, aquela gordura localizada em volta do abdômen, ela é muito perigosa. Eu diria até que ela é a mais perigosa. Então, às vezes, o paciente é magro, ele nem chega a apresentar uma obesidade, mas tem aquela circunferência abdominal. Aquela gordura é a gordura mais difícil de ser quebrada. Consequentemente, ela acaba sobrecarregando o organismo e que muitas vezes pode levar esse paciente a se tornar um diabético. E vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. I'm on the road, and doesn't matter what they say, I never go astray. Pós-FIB, um futuro brilhante logo à frente. I wanna think to do. Olá, estamos de volta e hoje falamos sobre diabetes. Quais as principais características da patologia, os sinais e sintomas e principalmente como você pode fazer para evitar e, a partir do momento de diagnosticado, como fazer uma qualidade de vida melhor, como ter uma qualidade de vida melhor, como se alimentar, como praticar exercícios de forma regular sem se prejudicar, como você pode ter uma vida mais saudável mesmo sendo diabético. Quero também falar dos exames. Nós temos um teste rápido, onde é feito o exame de glicemia. Esse teste rápido é feito de forma bastante simples, uma punção no dedo, e você detecta rapidamente, em apenas 30 segundos, se você tem uma glicemia alta. Esse exame não é um exame de diagnóstico, sim para chamar a atenção. No último sábado estivemos em Agudos, onde pudemos fazer parte aí do grande Fisiofib. O que é o Fisiofib? É um evento da FIB, da Faculdades Integradas Bauru, que esteve junto com os seus alunos, atendendo a população. Foi um evento bastante agradável, onde os alunos, os professores, coordenadores e toda a direção esteve presente justamente com a população de Agudos. Foi um trabalho bastante bonito e que teve justamente esses exames preventivos. Lá nós fizemos exames de diabetes, a glicemia, fizemos atendimento em várias áreas da fisioterapia, nutrição, farmácia, educação física, e a biomedicina esteve lá com os acadêmicos, com os seus professores, com a nossa coordenadora Ana Paula, e lá tivemos então a presença desses exames, desses diagnósticos. Milene, o que você acha, como que você enxerga esses eventos que atendem a população e no caso principalmente da glicemia, falando dos diabéticos? De extrema importância, porque a população não tem o conhecimento de que precisa estar, aferindo pressão, glicose, até conversando com um idoso aqui que a gente vai abordar, ele estava há 10 anos sentindo alguns sintomas e ele era diabético. E ele não sabia? Ele não sabia. E ele até volta aqui, vem fazer o teste de glicemia, faz todos os dias e ele veio fazer.
né? Acho interessante, ele também achou muito importante o nosso evento. Então, como prevenção, você vê que realmente faz a diferença. Total, muita diferença. É muito importante a gente passar essa informação para a população, porque é com a educação que a gente pode melhorar, né, a saúde. Como aluna no último ano, já em vias de ser uma biomédica, já concluindo o curso, você também vê esse diferencial? Vejo. É bom porque a gente tem contato, né, com o paciente e a gente acaba adquirindo mais prática. É muito importante o que a FIB faz. Professora, fale para nós então a importância desse evento para os diabéticos, como que a senhora enxerga para os alunos e principalmente para a população em geral. Bom, esse evento ele tem a finalidade então de sensibilizar as pessoas de modo que elas consigam realizar esse exame de uma forma simples e descobrir se ela é ou não diabética. E além da descoberta da patologia, esse exame ele tem o objetivo de prevenir. Então as pessoas que já sabem que são diabéticas, através desse controle, nós conseguimos observar se esse tratamento está sendo eficiente ou não. Com relação aos acadêmicos, essa prevenção também é feita pelos biomédicos. E eles já citaram a importância. Como professora, como coordenadora do curso, o entusiasmo é grande. Imenso. Os alunos compareceram em peso e eles estão assim trabalhando bastante aqui com a população de Agudos e é um resultado muito satisfatório para nós do curso de biomedicina. E esse diferencial desse contato já com a população faz a diferença para eles, né? Desde o primeiro ano, nós temos essa preocupação de incentivar, encorajar esses alunos a participarem dessas ações com a comunidade, que é, na realidade, um dos objetivos do nosso curso. Na questão da população, a senhora vê que eles sempre fazem essa prevenção. Isso é a orientação do biomédico e faz parte do seu papel também, né? Isso, faz sim. No caso aqui em Agudos, nós estamos fazendo o exame rápido e simples e dentro do laboratório, no dia a dia do biomédico, nós usamos outra técnica para realizar esse tipo de exame, mas o intuito é o mesmo, é descobrir realmente quais são os níveis de açúcar no sangue desse paciente. Tainá, qual que é a diferença para você já ter esse contato com a população, já fazer esse exame? O que você acha dessa ação em geral? Olha, eu acho a ação muito boa, muito importante, é uma coisa muito bacana, está passando o nosso conhecimento para as pessoas e isso também ajuda no nosso conhecimento, a gente aprende cada dia, né? Os professores passam a experiência para a gente, é uma coisa bem bacana. Para você já faz uma diferença? Você já se sente mais segura em estar com esse contato com a população para daqui a pouco você já uma biomédica? Sim, claro, a gente põe em prática tudo que a gente aprende, né? Então, assim, é uma coisa que ajuda bastante a gente, é uma coisa muito boa. Está sendo ótimo para mim. Rafael, a importância, cita para nós, o que é o diferencial, o que faz a diferença para você ter esse evento aqui em Agudos? A diferença é que o acesso à saúde está mais fácil. É muito mais fácil a pessoa que está se deslocando aqui no centro da cidade, no comércio, já passar aqui para fazer seu exame de como que está a glicemia, verificar qual é o tipo sanguíneo. É bem mais fácil do que ele se locomover a um posto de saúde ou algum lugar que esteja fazendo esse tipo de evento. Como prevenção, você acha isso válido? Com certeza, totalmente válido, porque é muito legal quando a gente não sabe o que a gente tem e de repente a gente para e acaba descobrindo alguma coisa que dá tempo de se tratar. Como acadêmico, para você que já é um futuro biomédico em vias de fato, você vê a diferença na sua profissão e para o seu profissional no dia a dia? Você acha que isso acrescenta bastante? Com certeza acrescenta, porque você vai trabalhando com vários tipos de pessoa. Além de você fazer a técnica propriamente dita, você aprende como você tem que abordar as pessoas, como você tem que falar com elas para ninguém se ficar mal assim com você. Dá mais segurança? Com certeza, mais segurança para quando você tiver lá formado, sem ninguém supervisionando, com certeza você já vai bem mais seguro do que você está fazendo. No teu dia a dia como biomédico, você já vai ter um preparo muito maior. Com toda certeza. Estamos aqui com o seu Benedito, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o exame que ele acabou de fazer. Seu Benedito, fez o teste de glicemia? Eu fiz. Deu tudo normal, seu Benedito? Tudo normal. E o senhor achou importante fazer o teste? Com certeza, muito importante. Ficar sabendo, né? O senhor já tinha feito esse exame alguma vez? Não, no momento não. E o senhor é diabético? Não, não sou também. E continua não sendo? Continuo não sendo.
E o senhor acha importante, muito bacana fazer esse teste? Doeu muito? Não, não doeu nada. É importante, né? E incentivo a todos que façam, que é muito bom. Bem rapidinho? Bem rapidinho. Muito bom e bem rápido. O que a senhora achou do teste? Doeu muito? Não, Foi bem rapidinho? foi bem rapidinho. É para saúde, né? Então tem que aproveitar. A senhora acha importante esse tipo de evento, esse tipo de teste? Muito importante. Muito ótimo. Então, de parabéns. E doeu bastante? A senhora falou que não doeu. Foi bem rapidinho. É diabética? Não, graças a Deus não. E continua não sendo. Não, graças a Deus. Tem oportunidade sempre de ter esse evento? A senhora acha importante? Já citou. A senhora acha que sempre deveria ter? Sempre tinha que ter. É muito bom, muito bom. Eles tratam a gente muito bem aqui. Então, de parabéns. Sr. Ernestino, fala um pouquinho para nós. O que o senhor achou do teste? Excelente, né? Principalmente para mim que deu baixo, né? Tava alto. O senhor já tinha feito esse exame anteriormente? Fiz, um mês passado. Tinha dado alterado, Sr. Ernestino? Tinha dado alterado. E agora deu bem baixo. O senhor já tinha feito o teste antigamente, outras vezes, ou só um mês? Não, várias vezes eu faço. Eu faço sempre, todo ano eu faço acompanhamento. Doeu muito, senhor? Não, nem senti. O pessoal tratou bem o senhor? Ixi, não tem como ser melhor. O senhor acha importante esse tipo de evento? Olha, eu vim mesmo porque eu não sou daqui, né? Eu sou de Campinas. Mas como eu fui o mês passado para lá, fiz o meu, todo ano eu faço, né? Aí deu alterado lá e eu vi a propaganda na rua, eu vim correndo aqui conferir. Keren, como que você vê esse evento? O que faz de diferença para você no seu dia a dia? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que faz muita diferença, tanto para a comunidade como para os alunos. Os alunos, porque é um modo de estar praticando, e para a comunidade, para obter um controle, uma prevenção, né? Eu acho, assim, que é muito importante esse tipo de evento, uma interação com a comunidade e tudo mais. O que você achou do evento? Fala um pouquinho. Gostei, acho muito importante. Já tendo pacientes diabéticos, né? E todos vieram aqui, pelo menos os que eu convidei já vieram. E eles precisam mesmo fazer uma prevenção por conta de vários problemas que o diabetes ocasiona, né? Ótimo, eu acho ótimo esse tipo de evento. Essa prevenção feita pelo biomédico faz a diferença no tratamento para ele? Com certeza, muita diferença. Porque muitos não se cuidam. Muitos não fazem a prevenção, não fazem a dieta, não se precaver mesmo, né? E assim eles ficam mais estimulados, né? Vendo todo mundo ir, participando, eles vêm e fazem o teste para poder fazer o controle melhor. Qual que é essa diferença, como você disse? Fala um pouquinho desse controle. Eles sabendo do tipo, do grau, do açúcar no sangue, eles conseguem controlar melhor. Com certeza, tem que controlar. É muito importante o diabético controlar a glicemia dele, por outros problemas que ele pode acometer ele, né? Uma neuropatia, problema de vista que eles têm bastante, problema nos pés, que é o caso que eu cuido. Eles têm que fazer a prevenção, porque o diabético que previne, ele tem uma vida normal. Ele só tem mesmo que se cuidar, se tratar. Estamos aqui com o seu Vanderlei, que acabou de fazer o teste. O seu Vanderlei é esportista? Sim, nós pedalamos, nós fazemos mountain bike. Nós somos em Lençóis Paulista e estamos indo para Bauru. Aí paramos aqui e fizemos um pit stop aqui na padaria, comemos uma coxinha e tomamos um suco. E como eu sou diabético, as meninas ofereceram a fazer o teste. E o teste deu um número interessante, elas falaram que tá bom, na faixa de 250. Por eu ser diabético, ela falou que está bom. E eu também me senti bem, porque eu consegui me adaptar à situação. Eu sei que está um pouco alto, mas essa pós-prandial, em 250, fazendo atividade, eu acho que está interessante. Esse valor para o senhor, então, como o senhor está fazendo exercício físico, ele tem que manter um pouquinho mais alto para queimar, isso? Positivo, exatamente. Isso daí, a gente já há algum tempo, a gente faz atividade física e nós observamos que esse número, ele mantém. E quando ele dá uma queda, quando chega no ponto ideal para as pessoas normais, eu sinto uma hipoglicemia. E eu já medi, já conferi, realmente acontece isso. E graças a Deus a gente está vivendo bem assim. O senhor sempre faz o teste? Controla? Semanalmente.
semanalmente nós estamos fazendo o teste. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Fala um pouquinho para nós, Vanderlei, o que você acha da importância de se ter esses eventos na praça, de ser oferecido esse serviço? Muito interessante. Eu fui uma vítima, no bom sentido, que eu consegui saber que eu era um diabético através dessas campanhas. Há mais ou menos há 10 anos, o pessoal ofereceu um trabalho desse e eu fui identificado como um diabético. As meninas fizeram um teste, depois a gente foi até o laboratório, confirmou, e após esses 10 anos eu me tornei um atleta, um semi-atleta, para me controlar essa taxa de glicemia que eu tenho. Ou seja, o teste fez a diferença para o senhor? Fez. Eu acho que eu nem sei se eu estaria aqui hoje se eu não tivesse feito o teste há 10 anos atrás. Como observaram, o evento da FIB foi um sucesso e vocês notaram bastante como a população participa, vocês puderam ver justamente como os acadêmicos participam cada vez mais, as orientações, como elas são dadas. E, continuando essas orientações, a gente vai conversar com a professora Débora. A professora Débora é coordenadora do curso de nutrição e justamente vai orientar como a gente pode cuidar dessa alimentação, de que maneira a gente pode influenciar na nossa patologia, o que isso muda na doença do diabético, o que isso muda no dia a dia do seu dia a dia como qualidade de vida e principalmente como que ele vai trabalhar essa alimentação e de que maneira ele vai fazer isso. Vamos então conversar com a professora Débora. Fala pra gente o que muda para um diabético na alimentação, quais os cuidados ele deve ter? Bom, primeiramente ele deve procurar um nutricionista, né? Porque a gente tem que individualizar a dieta de acordo com cada paciente, tá? Mas assim, com relação às orientações básicas que a gente pode estar trabalhando, seria o quê? Fracionar a alimentação, então comer várias vezes ao dia. Se ele faz uso de insulina, encaixar essas alimentações de acordo com as dosagens, né, e os horários da insulina. Consumir bastante verduras, frutas, né, legumes. Dentro dessas frutas, também individualizando, mas não passar de 4 frutas por dia, de preferência frutas variadas, porque se a gente consome o mesmo tipo de fruta, você vai ter uma concentração de açúcar maior, então o ideal é que sejam frutas variadas, tá? Consumir bastante alimentos que são fontes de fibras, por exemplo, cereais integrais, arroz integral, pão integral, dar opções por massas integrais também, tomar bastante líquido. Porém, tomar cuidado com os sucos, principalmente suco natural. Então, para o diabético, suco de laranja deve ser evitado, suco de melancia. Por quê? São frutas extremamente doces e que aumentam o que a gente chama o índice glicêmico. Então, por exemplo, para fazer um copo de suco de laranja, a gente tem o quê? 6 laranjas. Então, é uma quantidade muito grande. Então, o recomendado seria usar uma laranja e o restante de água com adoçante. Quer dizer, então, que também não é porque é suco ou porque é legumes ou, enfim, as frutas em geral, que ele pode fazer uso disso indiscriminadamente. Com certeza. Então, a gente tem que tomar o quê? Cuidado sempre com as quantidades. E também, assim, lógico, evitar todo tipo de açúcar, né? Tomar cuidado com as massas, né? Em geral, pães, e com o consumo de gordura, fritura, né? Os refrigerantes, que querendo ou não, para o diabético tem que ser os produtos diet e não necessariamente o light, que existe uma grande confusão também. Para esse paciente, faz a diferença ele fazer ou não esse tratamento, esse controle? Com certeza, porque apesar, né, da medicação, seja ela por hipoglicemiantes ou insulina, a alimentação é fundamental em qualquer um dos tipos de tratamento, né? Eu falo que assim, é um tripé: alimentação, atividade física e, se necessário, a medicação, seja ela qual for, mas a alimentação vai ser sempre fundamental aí para o controle da glicemia. Os tipos de alimentos que ele consome também fazem a diferença, como a senhora citou. E como que eles podem, no dia a dia, consultar o nutricionista? Eles procuram um consultório, isso tem no posto de saúde? Qual que é o acesso para eles? Na realidade, assim, nos postos, geralmente tem um profissional que atende, mas tem nutricionistas que atendem tanto a nível hospitalar e também particular, né, em consultórios particulares aí. Essa orientação é feita, então, nos consultórios, nas clínicas? Com certeza.
tá? A gente trabalha com essas orientações aí nesses estabelecimentos. O Vida e Saúde aqui de Agudos vai encerrando. A gente falou um pouquinho sobre diabetes, os testes de glicemia, a importância desse teste, em como prevenir, como fazer esse controle. A gente agradece a participação de todos. Como vocês puderam ver, o evento é um grande sucesso e diariamente as pessoas têm que fazer o controle da glicemia, têm que fazer o teste de glicemia, justamente para poder controlar e fazer o tratamento da patologia. Muito obrigado, a gente fica por aqui. E assim encerramos então o nosso Vida e Saúde de hoje, que falamos sobre diabetes. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido prazeroso para você, o tanto que foi para nós. Envie mais uma vez suas dúvidas, envie os seus e-mails, suas sugestões, suas críticas e principalmente participe do nosso programa. Seja o nosso redator do próximo programa, seja o nosso orientador do próximo programa. Mande o seu e-mail para doutorbiomedico@gmail.com e faça parte do nosso Vida e Saúde. Muito obrigado, boa semana e até a próxima. Obrigado. We'll be right back.